notícias estão todas conectadas e encaixadas. Já o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele defendeu a união dos partidos e candidatos de centro-direita e de direita para matar no primeiro turno a eleição presidencial. Quem vai trazer os detalhes dessa manifestação é o Misael Mainetti, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Misa, seja muito bem-vindo. Conta para a nossa audiência, essa declaração foi feita justamente depois do anúncio, de Ronaldo Caiado, que disse que saiu do União Brasil e foi para o PSD, não foi? Exatamente, Caniato. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Conversei por telefone agora há pouco com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Entre as declarações, as mais importantes, ele disse que tem total respeito a Caiado, mas a estratégia para ele que vai funcionar melhor é ter Flávio Bolsonaro como pré-candidato versus o presidente Lula já no primeiro turno, diferentemente do que Caiado repetidamente diz em toda a coletiva, ou quando a gente encontra ele, que no primeiro turno sai todo mundo, Eu brinco com o Thiago Berrache sobre a corrida maluca. No primeiro turno sai todo mundo, então sai Caiado, Ratinho Júnior ou outro nome, Agora a gente não sabe. Ou melhor, agora que ele foi para o PSD, vai ter que escolher um dos três nomes, Caiado, Eduardo Leite ou Ratinho Júnior. Então sai um deles, sai Zema, sai Flávio Bolsonaro, outros nomes versus Lula. Então é uma direita descentralizada. Esta seria a ideia de Caiado. E aí no segundo turno, resolveriam toda a situação apoiando um só candidato. Valdemar Costa Neto pensa diferente. Para ele a melhor estratégia já é colocar Flávio Bolsonaro versus Lula. Ele falou assim por telefone que todos os candidatos de direita e centro-direita vão lá, apoiam Flávio Bolsonaro. Isso aumenta as chances de vencer Lula. Agora, se eles não toparem, ele disse: quem você acha que vai para o segundo turno com o Lula? É o Flávio Bolsonaro, mas ele insiste nessa primeira estratégia de manter apenas 2 candidatos no primeiro turno. Ele disse, como eu mencionei, respeita muito Caiado e falou que Flávio Bolsonaro vai conversar com todos os pré-candidatos assim que acabar o carnaval. Ele está otimista, diz que acredita que os candidatos vão topar. Será? Porque a gente vê o tom nas coletivas de imprensa, até mesmo quando a gente fala do Caiado, tem uma opinião política muito firme de estratégia, mas hoje mesmo, em entrevista à Jovem Pan, ele falou que agora ele está submetido às regras do PSD. Então não dá para saber, porque a costura política vai se formando, A gente vai tendo novas costuras políticas, novos acordos e as coisas vão mudando. Mas o resumo da notícia é esse. Valdemar Costa Neto apostando, querendo no primeiro turno Lula versus Flávio Bolsonaro. Caiado não. Caiado quer todo mundo já saindo no primeiro turno. Agora isso se Gilberto Kassab escolher ele, porque tem outros nomes aí para serem escolhidos, pelo menos para serem disputados para as eleições deste ano. Caniato, volto com vocês aí. É isso, bastidores com o Misael Mainetti, conversou com o Valdemar Costa Neto, que defende uma estratégia que vai na contramão de Ronaldo Caiado. Ao invés de modelo chileno, vários candidatos, ele entende que haveria necessidade daquela união em torno do nome de Flávio Bolsonaro. A ver, vamos acompanhar o Misael Mainetti sempre trazendo bastidores e informações aqui na programação. Valeu, Misa, bom trabalho para você. Deixa eu passar para o Bruno Musa para fazer uma análise a respeito dessas duas possibilidades, Enquanto um grupo na direita entende que é preciso pulverizar ou lançar o maior número de candidatos, e aquele que performar melhor em um segundo turno conseguiria a tão defendida união da direita. Já o Valdemar Costa Neto, que não é bobo nem nada, diz que é preciso buscar a união da direita já no primeiro turno, todos em torno do nome de Flávio Bolsonaro. Musa. Pois é aquilo que nós falamos ontem, as peças ainda estão em aberto, eles vão, na minha opinião, testando aqui, testando acolá, vamos sentindo os resultados ao longo do tempo, como vai indo o discurso do Flávio, se ele se aproxima mais ao centro ou não. Vale lembrar que por mais que ele puxe a rejeição do Jair Bolsonaro, ele também puxa os votos do Jair Bolsonaro. E você tem muito bem definido uma ala mais aqui à direita, uma ala mais à esquerda, e quem decidirá os votos é aquela
ala do centro ali, onde está o verdadeiro jogo aí. E aí a questão é como ele se aproxima disso. Se ele, de fato, o discurso for condizente com eventual candidatura e começar a indicar pessoas importantes, nomes técnicos, nomes que comporiam ali o seu próprio governo, que satisfizesse essa ala mais ao centro, poderíamos ver esse incremento da pesquisa dele. E aí sim as pessoas, ou no meu entender, as pessoas, eu me refiro aqui, essa ala mais centro-direita ou direita, se aglutinaria em torno dele. Mas eu também não vejo por que eles fariam isso necessariamente no primeiro turno. Como muito bem nós falamos aqui, isso poderia ser uma realidade de alguns nomes de centro-direita e direita, e o próprio mercado, nesse sentido, seriam as pessoas elegerem quem seria para o segundo turno, e ao ir para o segundo turno, que é o que consta hoje, poderia ser e deveria ser, pelo menos segundo as pesquisas, o próprio Flávio Bolsonaro, e aí sim, um novo rearranjo dessas peças. Mas me parece que haverá, pelo menos no desenho de ontem, de novo, em política, tudo está em aberto até os 48 do segundo tempo, poderíamos ter aí uma centro-direita mais aglutinada em torno de alguns nomes especificamente, não sei se Caiado ou, enfim, Ratinho, quem quer que seja, o Flávio correndo por um lado, e aí sim, no segundo turno, a gente veria, talvez, e assim esperamos, uma estratégia maior, uma composição maior. Mas eu acredito que isso seria mais para o segundo turno, mas, de novo, opinião pessoal, porque em política vale tudo. Pois é, você, Mota, eu tenho dificuldade de acreditar que o atual presidente teria um volume suficiente de votos para liquidar a fatura em primeiro turno. Então, assim, se não tem um número de votos, tanto faz. Se seria o modelo chileno com 8 candidatos de centro-direita e de direita, ou um só, né? Todos em torno do nome de Flávio Bolsonaro. Mota. Acho que o microfone está fechado. Só verifica, por favor. Caniato, na política, às vezes a nossa lógica do dia a dia não se aplica. Há muito mais acontecendo nos bastidores do que a gente tem conhecimento. Há inúmeros outros fatores que influenciam a decisão de você lançar um candidato ou de lançar vários candidatos. Eu acho que a cena política e institucional do Brasil hoje é de extrema insegurança. Então, eu acho que muita gente deve estar pensando qual é o caminho menos arriscado, qual é o caminho que tem menos surpresas, como é que eu posso, o que eu posso fazer para diminuir o risco, porque não se trata simplesmente de uma questão de escolha do eleitor. Há inúmeros outros fatores envolvidos nessa eleição. Nós temos visto nos últimos anos limitações inéditas no Brasil, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Então, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. Essas coisas todas, com certeza, estão sendo levadas em consideração. Porque, do contrário, a questão seria simples. Lança um único candidato de direita, com aquelas bandeiras que todo o povo brasileiro quer, menos impostos, combate verdadeiro ao crime, punição para os escândalos, e essa fatura se liquidaria logo no primeiro turno. Mas é como eu perguntei aqui outro dia, Caniato, talvez tenha sido ontem. Nós temos no Brasil políticos que defendem criminosos. Dia sim, dia não, o discurso deles é a favor da impunidade, da soltura de criminosos, eles são contra o endurecimento de penas. O que eles pregam é justamente o contrário do que a maioria da população brasileira quer. E, no entanto, esses políticos se reelegem. Eles estão aí. Alguns deles estão na vida política há décadas, com o mesmo discurso. Como é que isso é possível? Eu não sei explicar essa contradição. Pois é. Dávila, quer só arrematar? Porque tem muito a ver com aquilo que você defendia nos últimos programas, né? O tal do modelo chileno. Já Valdemar entende que não, é preciso a união da direita. A gente vai ter que dividir a rede, então vou pedir um comentário de 1 minuto e meio, Dávila. Valdemar está errado nesta análise. Afinal de contas, Flávio Bolsonaro é sim um forte candidato, mas também tem um forte indício de rejeição. E isso é muito complicado numa eleição dessa. Por isso, nesta hora, a direita precisa ter outros candidatos.
e já reduziu, Caniato, brutalmente o número de candidatos, só porque o PSD já pegou 3 desses possíveis presidenciáveis. Então, hoje, quem se